Olá pessoal, eu estou aqui na lousa do meu pai, ainda não mostrei o vídeo da lousa, e eu vou mostrar a vocês como cortar um tecido. O tecido é esse daqui, ó. Esse daqui, eu vou mostrar, ó. Fique ligado. Você pega ele assim, ó. Ele, do jeito que ele é, aí abre, ó, é na marca Overlock. Aí bota ele assim, ó. Ó, bota ele assim, ó. Aí, vou ligar a máquina, ó. E misturei, cortei. Como vocês viram, ele era bem maior. Isso.